Pessoal, essa aqui é a nossa pequena horta hidropônica. Ela já está com quase um ano aí de idade. Vem funcionando muito bem nesse período de tempo. E agora, após um ano aí lidando com isso, eu me sinto um pouco mais à vontade de falar sobre hidroponia. Os vídeos que a gente encontra na internet sobre hidroponia, a maioria deles são muito vagos. E outra, né, a maior parte, você vê que o cara fez um sistema lá hidropônico e colocou umas mudinhas e te mostra, mas não mostra a continuidade, você não sabe se aquilo funcionou ou não. E outros vídeos que você assiste, você vê que foi pra frente, que tá muito bonito, só que o cara não explica como é que funciona. Então, vou tentar remediar esses dois fatores. Então, primeiro, a estrutura. Vocês podem ver que é uma estrutura caseira. Foi feito sem auxílio de serralheiro, marceneiro, nada. Claro que se você for ter uma estrutura hidropônica profissional, você vai usar aqueles arcos que você já encontra pronto. Aqui eu usei ripões. Aqui na minha região, o ripão de pinho com 3 metros de comprimento ele custa R$2. Então, pelo preço do material é que ele foi usado. Os únicos cuidados que eu tomei aqui, ó, eu passei um impermeabilizante, uma seladora para não dar aquele fungo verde. Se não fosse isso, após um ano já estava cheio. E lá nos pezinhos eu coloquei um pedaço de um pé de plástico ali, ó, para não ficar em contato com o chão. Eu tenho aqui uma coluna a cada 2 metros de comprimento. Então vocês vão ver que tem 3 espaços. Isso me dá 6 metros de comprimento aí nas minhas calhas. Esse plástico que vocês estão vendo, esse plástico ele é comprado em casa de material agrícola. Diz o fabricante que ele protege dos raios ultravioleta, dos raios UV. E outra, uma propriedade que ele tem é que ele não faz sombra, né? Ele reflete a luz de tal modo que você não tem sombra na sua verdura. Nos vídeos que a gente vê na internet, a gente costuma ver o pessoal usando tubo de esgoto, para fazer aquele tubo de PVC branco, para fazer o seu sistema hidropônico. Com a literatura, né, com alguns cursos aí que eu fiz para montar esse sistema aqui, o tubo de PVC ele não é o mais ideal. Essas calhas aqui, elas são prontas mesmo para hidroponia. São feitas de polipropileno, que é um material inerte, é de material reciclado, né? São de embalagens de margarina, essas coisas, né? E por que ele é mais apropriado? Aquele tubo de PVC, o branco, aquele que é usado em esgoto, ele tem chumbo na sua composição. E todo mundo sabe que o chumbo é um metal pesado. Eu não sei se tem, eu desconheço qualquer tipo de estudo sobre o assunto. A gente não sabe se as verduras elas acabam pegando, né, o chumbo. E o chumbo faz mal para a saúde. Então, como isso aqui era uma estrutura familiar, é justamente a busca, né, para que a família comesse mais verduras, produzisse a sua própria alimentação,
Então, e como não há nenhum estudo sobre o assunto, então deixei de lado o tubo de PVC e comprei já, né, o material próprio para hidroponia. Aqui, ó, no início, quando eu comecei, eu plantava só alface, né? Por ser mais fácil, tá aprendendo ainda, não sabia fazer direito, então eu tentei com alface. E deu certo, né? Com essas apenas duas, só tenho duas canaletas, né? Elas têm 6 metros de comprimento cada uma. Então, nesse pequeno espaço que vocês viram aí, eu cheguei a produzir 96 pés de alface no mês. É uma boa produtividade. Na verdade, pelos cálculos aí da literatura, nessas duas canaletas, eu deveria chegar a colher 120 pés de alface no mês. Eu nunca consegui chegar nesse patamar. Eu acho que no mais 96 já é uma boa quantidade. Só que se você começa a colher tudo isso de alface, uma que você não consegue comer 96 pés de alface no mês, né? Misericórdia. Outra coisa, vender não dá, porque o pessoal começa a encher os pacovar na cerca. Tem hora que você não tá afim, o povo tá aí achando que você tem alface a cada segundo. E para você doar, a primeira vez que você leva um pé de alface pro vizinho, ele fica feliz. A segunda também. A terceira ele já olha todo pra tua cara. A quarta vez que você levar, você já vai escutar ele gritando lá no portão: fecha a porta que aquele chato do alface tá vindo. Então por isso eu busquei variar. Então aqui hoje, nesse momento, eu não planto só isso, né? Mas nesse momento a gente tem aqui, ó, alface crespa. Cheiro verde, vocês vão ver que tem pouco aqui, né? O cheiro verde eu falo é a cebolinha, o coentro e a salsinha. Tem pouco porque no nosso freezer tem 2 saquinhos cheios, então por isso que aqui a quantidade está pouca. Um pouquinho de escarola. Aí vocês vão ver mudas pequenas, né? Que até essas crescerem vai demorar um pouquinho. Aqui nós temos mudas de rúcula. E aqui nós temos agrião. Espinafre, uma boa quantidade de espinafre. Espinafre dá para congelar, então você não perde nada. Aqui atrás do espinafre já tem rúcula um pouco maior. Daqui uns 10 dias já dá para comer essa rúcula também. Olha a cebolinha que eu falei, que a gente tá com um pouquinho. A alface roxa, que também daqui a uns, deixa eu ver, mais uns 7 dias já dá para colher, né? Apesar que já dá para comer, né? A partir de agora. Daqui a pouco, semana que vem visita em casa, o pessoal já come tudo. E aqui tem bastante escarola. Podem perceber que essas verduras que você pode dar uma pequena cozida e congelar, eu tenho em maior quantidade, pela praticidade. Aqui, essas calhas, elas devem ter uma queda, afinal de contas, você tem água correndo dentro delas, e elas precisam chegar em um reservatório. A queda deve ser de 6%, ou seja, a cada metro são 6 centímetros de inclinação. E foi exatamente isso que eu deixei aqui e funcionou. Eu não tenho o que reclamar sobre esse assunto. Quanto à temperatura da estufa, ela deve girar em torno dos 30 graus Celsius. Agora o sol foi embora, o meu está um pouco mais baixo, mas não tem problema não. 27 graus Celsius aí, está de bom tamanho. O que fazer no inverno
quando a temperatura é muito baixa, principalmente na minha região aqui, né, que é uma região de Mata Atlântica. Então, simplesmente fecha o plástico. Deixa eu engatar aqui, ó. E essa é a solução que eu arrumei para o inverno. Então, no verão eu não fecho esse plástico. Em compensação, no inverno eu não abro. Então, o que eu tenho aqui? Você tem que ter um reservatório, que é onde vai ficar o líquido hidropônico, a água com os nutrientes. Essa cor meio avermelhada é por causa do ferro. E no caso aqui, eu tenho um segundo, mas que dependendo da sua situação, você não precisa dele. Aqui onde eu moro, eu não tenho poço, então eu uso água do sistema público. E a água do sistema municipal vem com cloro, e não dá para usar água clorada. Então eu preciso de um reservatório, onde eu coloco água, e ela tem que ficar aí pelo menos 3 dias para poder ser usado no sistema hidropônico. Somente para não precisar ficar com uma caneca, um baldinho, alguma coisa, passando água de um lugar para o outro, é que eu fiz um sisteminha aqui, ó, com registro, onde eu abro esse registro, fecho aquele e automaticamente a bomba ela enche o outro reservatório. Mas precisa disso? Não, não precisa. Precisa apenas um reservatório onde você vai colocar. O ideal é que o reservatório ele esteja enterrado no chão. Aqui não foi possível. A temperatura do líquido ele deve estar sempre 5 graus abaixo do que a temperatura da estufa. O que me salva aqui é que está embaixo de uma laje, né? Fica sempre na sombra esse reservatório. E é o ideal, ele tem que ficar na sombra. E o mais correto ainda é que ele fosse enterrado, né? Não dá. A bomba. Eu tenho uma bomba aqui, Xing Ling, mas que tem funcionado muito bem nesse período de um ano. Que é que faz a circulação do líquido. Repare que, então vamos lá, sai o líquido do reservatório, vai para a bomba. A bomba segue o cano, tem esse T. Então, da bomba já está vindo uma boa, maior parte da água está voltando para o próprio tambor. E apenas uma parte segue por esse cano. Repare que tem um outro registro aqui. Esse registro é para poder controlar o fluxo de água lá nas calhas. E que vai lá para o meu sistema hidropônico. O tubo de cima é a volta. É o que está voltando aqui. Isso aqui fica ligado 24 horas por dia? Não. Tem um pequeno timer ali, ó. Onde que durante o dia ele fica ligado de 15 em 15 minutos. Ou seja, a bomba fica 15 minutos ligada e 15 desligada. E à noite ela liga apenas uma vez, à meia-noite. Se você estiver em um lugar muito quente, você coloca aí para ligar à noite umas 2, 3 vezes, mas não precisa mais do que isso. Isso gera uma boa economia de energia elétrica. A gente vê em alguns vídeos que o povo usa bomba de aquário. Gente, bomba de aquário não dá muito certo. Primeiro,
porque você não tem essa circulação de água. Sem essa circulação você não tem oxigênio. E sem oxigênio nas raízes, você não tem boas verduras. Outra questão é que o fluxo de água que uma bomba de aquário vai fornecer é muito baixo. E o que tem isso? No alto verão, essas calhas, elas aquecem. Então, se você tiver um fluxo de água muito baixo, a água ela vai aquecer. E a água quente vai matar as suas plantas. Então, só para vocês verem aqui, ó. Isso aqui já vem, quando você compra, vem pronto, ó. As calhas, o coletor. Deixa eu ver, eu abaixei esse plástico aqui para mostrar para vocês. Mas aqui do lado de cá, ó, aqui que eu tenho então o tubo que vem lá da minha bomba com o líquido. E tem as mangueirinhas que ligam na calha. Como eu sei a quantidade de água que passa, que deve passar dentro da calha? Deixa eu tirar aqui uma mudinha aqui, ó. Como eu sei que tá vindo muita água, tá vindo pouca água? Fácil. O seu fluxo deve ser de, no máximo, 4 litros por minuto. Então, a primeira vez, é claro que hoje eu não faço mais isso, né? Eu só molho o meu dedo aqui, ó. E já sei mais ou menos quanto tá vindo. Mas no começo, você pega uma garrafa PET, pega essa mangueirinha aqui, ó, e coloca na garrafa PET. Se em 30 segundos encher a sua garrafa de 2 litros, tá bom o fluxo. Claro, isso não precisa ser tão exato, né? É mais ou menos, tá? Só para você não deixar correndo demais, porque senão vai acabar levando as raízes aí da sua planta embora, né? Ou não deixar, ou ficar pouco fluxo para acabar aquecendo. Tá, quando eu me interessei pelo sistema hidropônico, eu assisti vários vídeos no YouTube e vi um monte de gente ensinando como serrar cano. E serrar cano eu sabia. O meu problema, o que eu tinha curiosidade de saber, era o que fazer. Qual era a solução, onde que eu arrumava isso, o que vai alimentar as plantas. Então, aqui você tem o tambor, eu já mostrei para vocês. Nesse tambor, ele é de 50 litros. Eu não consigo encher ele até a boca porque eu coloquei o sistema interno. Então eu sempre encho ele até a marca dos 40 litros. Eu fiz uma marcação aqui. Eu nunca mantenho a menos de 10 litros, porque senão dá ar na bomba. E o máximo que eu uso é 40 litros. Quando você compra o seu kit nutritivo, normalmente pela internet, ele vem em uma caixinha bem embaladinha. E quando eu abro, como é que eu sei se realmente eu estou comprando algo bom? Ele tem que vir em 2 pacotinhos separados. Se vir um único pacotinho, a sua compra não foi boa. Então vamos ver como é que está isso aqui. Aqui, esse pacote, o outro que veio foi diferente, mas pode ver que ele está separado, né? Você tem aqui uma divisão, ó, onde tem uns grânulos maiores e uns menores.
Os maiores é uma solução nutritiva de nitrato de cálcio. O de cima são os macronutrientes. Então aqui você tem a tabela, o que tem nesses macronutrientes, né? Você tem ferro, magnésio, sulfato, cálcio, potássio, magnésio, zinco, cobre, né? Todas as coisas necessárias para suas plantas crescerem. O que acontece? Muitos vendedores na internet, quando te vendem um kit de nutrição, de nutrientes hidropônicos, vem apenas o nitrato de cálcio. Só esse pedacinho aqui. O problema disso, as plantas crescem. Só que é igual você alimentar uma criança com arroz, feijão e farinha até a adolescência. Ela vai crescer? Vai. Vai ser saudável? Não, não vai. Então você realmente precisa disso aqui. Ué, mas se isso aqui vai misturado na água, por que que não vem um único pacote? Não é mais fácil vir um pacotinho só com tudo misturado? É fácil. Eu não sou químico, mas eu sei que o nitrato de cálcio, quando misturado com os macronutrientes, tem algum composto aqui que faz com que o nitrato de cálcio se solidifique. Ele vira gesso. E ele vai para o fundo do seu tambor, ele fica no fundo, não circula no sistema e, consequentemente, as plantas não são nutridas corretamente. Aqui eu tenho um outro problema. Quando chegou isso aqui para mim, faz um ano, então 2 pacotinhos desse no meu sistema durou exatamente 1 ano e 11 dias. Ano passado foi R$10, esse ano foi 12, né? 20% de aumento. Eu tive um problema, porque eu tenho aqui uma solução para 1000 litros d'água. Eu não tenho como guardar uma caixa d'água de 1000 litros com nutrientes prontos. E o que que eu ia fazer, já que eu não tenho uma balança de precisão? A solução que eu encontrei foi a seguinte. Peguei um galãozinho de 5 litros d'água, onde eu marquei aqui a minha solução B, que vai ser o nitrato de cálcio. Eu já coloquei um pouco de água ali naquele galão, e é onde eu vou colocar a minha solução B. Lembrando, é os maiores. Isso vai dar uma solução transparente, tá bom? Não vai mudar a cor da água. Opa, tá dando bagunça. Lembra que eu falei na primeira parte em que a água não podia ser clorada? Eu vou aqui, ó, vou mexer a minha solução. Eu já coloquei aqui na tampinha uma torneirinha para depois no futuro facilitar a minha vida. Vou completar aqui com água não clorada. Lembra, esse tambor lateral aqui, a água fica aqui pelo menos 3 dias para sair o cloro. Tem uma marca aqui de 5 litros, já feita também previamente, foi no ano passado que eu fiz isso. Pronto. Então a minha solução B de nitrato de cálcio está pronta. A mesma coisa eu vou fazer com outro pacote. São os macronutrientes e eles vão para o outro galão. Dessa vez eu vou fazer um furo menor.
Dessa vez você vai notar que vai mudar a tonalidade da água. Ela tem que mudar. Ela vai ficar rosada, vai começar a ficar avermelhada. Isso porque o ferro em contato com a água fica dessa cor. Então uma maneira de você saber se o seu kit de nutrientes tem ferro é essa. Esse ferro, ele é quelatizado, ou seja, ele é mais fácil de ser diluído. Mas isso aqui, você comprando de um bom fornecedor, você não precisa saber nada disso, na verdade. Misturar tudo. Fazer exatamente igual ao outro. Tá bom. Tá trocado as tampinhas, depois eles trocam. Bom, agora eu tenho 5.000 ml de solução que servem para 1.000 litros d'água, que era o que tinha no saquinho, foi o que eu comprei. O kit que eu comprei foi para 1.000 litros. Como eu faço a conta para saber quanto eu vou colocar no meu tambor, que tem apenas 40 litros d'água? Lembra da sexta série, razão e proporção? Eu sou professora de matemática que tentou ensinar a regra de 3 e você não prestou atenção? Então você vai usar aquilo lá. Se 5.000 ml daquilo ali serve para 1.000 litros d'água, para 40 litros d'água eu vou usar quanto? Mas a minha solução deu 200 ml. Então cada vez que eu vou encher esse tambor com 40 litros d'água, eu vou usar 200 ml daquela solução. Então eu vou, primeiro passo, vou encher isso aqui com água. Já mostrei para vocês como eu faço isso, ligando apenas a minha bomba. É claro, você não precisa fazer um sistema dessa forma. Então a única coisa que está acontecendo aqui, a água está passando desse tambor aqui pro outro. Essa água já estava armazenada aí há muito mais que 3 dias, então eu tenho certeza que essa água não está clorada. Eu não vou encher o tambor agora até a boca. Vou deixar um pouco a menos. Ó, o tambor está quase cheio, pelo menos deve estar ali com uns 30, 35 litros d'água. E eu vou colocar um pouco de água separado em um balde. Como eu resolvo aquele problema dos nutrientes que, ao serem misturados, o nitrato de cálcio vai solidificar. Então olha só, primeiro eu vou pegar minha solução B, que foi o meu nitrato de cálcio, e vou usar 200 ml dele, porque foi o que deu aqui na minha conta. Esses 200 ml eu vou colocar diretamente no meu tambor. Agora, os macronutrientes eu não posso pôr lá direto.
eu vou dissolvê-los primeiro naquele balde ali cheio d'água. Vou pegar a mesma quantidade, 200 ml. E vou dissolvê-los aqui. Deixa eu mexer primeiro esse aqui, a minha solução B. Pronto. Mexendo a solução lá. Depois que você tem seus macronutrientes bem dissolvidos na água, não tem perigo, dele solidificar, tá bom? Então agora sim eu posso misturar os dois. Quase cheguei na minha marquinha dos 40 litros. Vou completar, nem preciso ligar a bomba para completar. Pronto. 40 litros. Tá pronta a minha solução? Não. Não tá pronta a minha solução. Pronto, eu preciso controlar o pH dessa solução. Se eu tiver com pH muito ácido, a planta ela vai adquirir certos nutrientes. Se ela tiver muito alcalino, são outros. O ideal é que fique com um pH de 6. Então eu tenho aqui um pHmetro. Eu comprei isso aqui porque além da hidroponia eu tenho 3 aquários, sempre uso isso aqui. Mas na verdade você pode usar aquelas fitinhas. Na internet mesmo vende aquelas fitinhas, 200 fitinhas, acho que é R$12. Sai mais barato. Então vamos lá. Deu pra ver que tá 7 alguma coisa aqui? Vamos ver quanto que vai dar aqui na minha solução. Olha lá, 6,7. O que eu faço para deixar isso aqui mais ácido? Na literatura sobre hidroponia e no curso que eu fiz, eles sempre falaram para mim usar ácido fosfórico grau alimentício. É aquele ácido que usa naquele refrigerante preto que todo mundo gosta. Porém, eu nunca fui atrás para ver onde que eu acho isso daí. O que eu uso? O bom e velho e simples vinagre. Eu vou usar aqui, vamos ver aqui uns 30 ml. Acredito que já vai chegar bem próximo de 6. Puxa vida, e se o meu caso for ao contrário? Se eu tiver com a água muito ácida e eu preciso deixar ela um pouco mais alcalina, usa bicarbonato de sódio. Lá, deu 5,5. Passei, mas não precisa se estressar por causa disso, que em menos de 1 hora ele já volta a ficar um pouco mais alcalino de novo. Agora sim, solução pronta. Pode colocar a sua bomba para rodar. Aqui eu tinha fechado, vou abrir para circular de novo. Tá, quando que eu troco esse nutrientes, né? Eu esqueci de falar sobre isso. Os técnicos, eles mandam você, quando isso aqui chegar metade do nível que você vai completar com água, você completar novamente com os seus nutrientes. Na verdade, em pouca quantidade assim, eu nunca precisei fazer isso. No verão, esses 40, na verdade 30 litros, eles costumam durar entre 6 e 7 dias, por causa da evaporação e do consumo das plantas. Então daqui a 7 dias eu só vou vir aqui e colocar água nova, o kit de nutrientes novamente e tá tudo certo.